Tem uma parte de Vice City que a Rockstar quase não mostrou, enquanto o mundo inteiro estava olhando apenas para as praias de neon, os iates de clubes e as mansões de South Beach. Existia uma região do mapa que aparecia por frações de segundo, sem nome, sem destaque e sem explicação. E cara, quando eu fui atrás do lugar real que inspirou esse bairro, eu entendi por que a Rockstar foi tão discreta. Porque o que existe ali é um nível de violência, de abandono e de história real tão pesada que a Rockstar vai precisar de muita coragem para retratar isso do jeito que merece. O bairro mais perigoso de Vice City é baseado num lugar real que foi chamado de zona de guerra pelos próprios policiais de Miami. E é exatamente aí que Jason e Lucia vão precisar entrar se quiserem subir de verdade nessa cidade. Fica até o final porque esse vídeo vai desde a história real do bairro até o que a Rockstar já confirmou e vazou sobre essa região. Vambora! Para entender o bairro mais perigoso de Vice City, você primeiro precisa entender Overtown. Overtown é um bairro real de Miami. Fica a menos de 2 km do centro financeiro da cidade, é a distância de uma corrida de bicicleta. E ao mesmo tempo, é um outro mundo completamente diferente do que você vê nos cartões postais de Miami. Nos anos 20 e 30, Overtown era chamado de Harlem of South. Era o centro cultural negro de Miami, numa época em que a segregação racial proibia negros de frequentarem as praias, hotéis e restaurantes do centro da cidade. E olha, não era um bairro de pobreza. Lá tinha teatros, clubes de jazz que recebiam todos os grandes nomes da época. Era um lugar vibrante com identidade própria e com orgulho. Mas aí veio a maior destruição que um bairro americano podia sofrer: a construção de uma rodovia por cima dele. Nos anos 60, o governo dos Estados Unidos decidiu construir a I-95, a principal via expressa do estado da Flórida, passando direto pelo meio de Overtown, não ao redor, mas pelo meio. Cerca de 10 mil residentes foram deslocados à força, os teatros foram demolidos, os clubes fecharam, o tecido social inteiro do bairro foi literalmente destruído por uma obra de concreto que passou por cima de tudo. E Overtown nunca mais se recuperou do mesmo jeito. O que sobrou depois dos anos 60 foi um bairro sem estrutura, sem investimento e com uma pobreza crescente. E foi nesse vácuo que nos anos 80 a cocaína colombiana encontrou um espaço para se instalar de vez. E é aqui que a coisa fica séria de verdade. Quando a cocaína dos cartéis colombianos começou a inundar Miami nos anos 80, Overtown virou um dos principais centros de distribuição da cidade. E junto com a droga veio uma rivalidade entre gangues tão intensa que em alguns meses o número de homicídios no bairro era maior do que cidades inteiras de outros estados americanos. Mas o que realmente colocou Overtown no mapa de horror foram os distúrbios de 1980 e 1989, dois momentos em que o bairro literalmente pegou fogo. Um policial negro de Miami, chamado Arthur McDuffie, foi morto após uma perseguição policial. 4 policiais envolvidos foram julgados e absolvidos por um júri todo branco. A notícia se espalhou e Overtown explodiu. 3 dias de distúrbios, 18 mortos, 400 presos, mais de 100 milhões de dólares em danos. E o governo federal precisou intervir. Foi um dos maiores distúrbios raciais dos Estados Unidos desde a morte de Martin Luther King. 9 anos depois, em 1989, outro policial, dessa vez de origem colombiana, matou um motociclista negro desarmado. E Overtown foi de novo. 2 mortos, dezenas de feridos, carros incendiados na rua e bloqueios inteiros do bairro tomados por manifestantes e saqueadores ao mesmo tempo. O FBI chegou a classificar Overtown como uma das áreas urbanas mais perigosas dos Estados Unidos durante esse período. Policiais de outras regiões de Miami chamavam o bairro de zona de guerra quando precisavam entrar lá, e alguns simplesmente nem entravam. Cara, esse é o DNA histórico do lugar que a Rockstar está usando de base. E se você acha que eles vão ignorar isso tudo dentro do jogo, meu amigo, você conhece muito mal a Rockstar. Nos trailers e nas screenshots oficiais, existe uma área de Vice City que aparece como uma identidade visual completamente diferente do resto da cidade. Enquanto South Beach tem neon e pastéis, enquanto as regiões centrais têm arranha-céus espelhados, essa área tem um visual muito mais cru. Prédios de concreto envelhecido, quadras de basquetes abertas, becos estreitos, fios elétricos cruzando entre os prédios, vendedores de rua, carros antigos. Cara, é outra cidade dentro da cidade. Tem um detalhe nas screenshots que poucos repararam ali. Você consegue ver grafites nas paredes com o que parece ser um código territorial, tipo uma marcação de gangue. E a Rockstar não coloca isso por acidente, tá? Eles
estão basicamente sinalizando pra gente que essa região vai ter um sistema de controle territorial ativo, provavelmente ligado a facções que operam no bairro. Nos arquivos vazados de 2022, há referências a uma área chamada internamente de Northside Flats. A descrição nos arquivos fala em projetos habitacionais, mercado negro de armas e uma facção de tráfico com estruturas hierárquicas próprias. Diferente das organizações criminosas que aparecem em outras partes do mapa, isso sugere que esse bairro vai ter uma lógica interna de funcionamento que o jogador vai precisar entender para conseguir operar por lá. E mais importante, cara, nos mesmos arquivos, a área é descrita como território neutro entre duas facções maiores, o que na prática significa que é o lugar mais instável do mapa, porque o território neutro não significa paz, né? Significa que qualquer um pode reivindicar aquilo, e todo mundo tá tentando ao mesmo tempo. Tem um elemento urbanístico real de Overtown que a Rockstar vai precisar recriar para esse bairro fazer sentido dentro do jogo: os projetos habitacionais verticais. Nos anos 60 e 70, depois que a rodovia destruiu Overtown, o governo americano construiu grandes complexos de habitação pública na região. O mais famoso deles é o Scott Carver Homes, um conjunto de torres de concreto que chegou a abrigar mais de 4.000 pessoas. Essas torres se tornaram com o tempo o coração do tráfico de drogas do bairro. Corredores escuros, escadas sem câmera, apartamentos que serviam como depósito e como ponto de venda ao mesmo tempo. E cara, imagina isso tudo dentro do GTA 6. Um complexo vertical, onde cada andar tem uma função diferente dentro da estrutura do crime, onde o elevador não funciona e você precisa subir pelas escadas sem saber o que tem em cada curva. Onde a câmera do jogo vai precisar fechar mais porque os corredores são tão estreitos e apertados de propósito. Isso seria mecanicamente muito diferente de qualquer coisa que a Rockstar já fez antes, porque o GTA sempre foi um jogo de espaços abertos, perseguições em rodovias e de helicópteros sobrevoando o mapa, mas um complexo habitacional de vários andares com lógica interna de facção, sabe? Isso é um tipo de jogo completamente diferente acontecendo dentro do mesmo mapa. E olhando, obviamente, para o que a Rockstar fez com as casas de fazenda no Red Dead Redemption, com os espaços internos detalhados que eles construíram para missões específicas, dá para ter uma ideia do nível de detalhe que eles vão colocar num ambiente urbano denso como esse. O Overtown real tem hoje uma comunidade que está tentando se recuperar. Mas dentro do GTA 6, a versão ficcional desse bairro vai representar o período mais turbulento da história do lugar, que é exatamente a época em que o jogo é ambientado. Isso significa que o jogador vai encontrar uma estrutura de personagens muito diferentes do que existe no resto de Vice City. Primeiro, as facções locais. A Northside tem pelo menos 2 grupos operando em paralelo. Uma organização mais antiga, formada por moradores históricos do bairro, que controla o tráfico e o jogo ilegal. E uma facção nova, ligada diretamente aos cartéis colombianos, que chegou e está tentando empurrar os antigos para fora. Esse conflito interno entre geração antiga e geração nova do crime é algo que a Rockstar já explorou antes, mas obviamente nunca com essa profundidade geográfica e cultura específica. Segundo, os personagens secundários. Em Overtown real, nos anos 80, existia uma figura muito específica, basicamente era o cara do bairro que fazia a intermediação entre as gangues e os moradores comuns, controlando quem entrava, quem saía, o que podia acontecer. E é muito provável que a Rockstar crie um personagem assim para essa região. Alguém que o jogador vai precisar convencer, subornar ou eliminar para conseguir operar por ali. Terceiro, esse é o ponto mais importante para a gameplay, o bairro vai provavelmente ter um sistema de reputação local independente do resto do jogo, porque em lugares com essa dinâmica real, a reputação não é transferível. Você pode ser respeitado em South Beach e entrar na Northside Flats como um cara completamente estranho. E o caminho para ganhar o respeito ali vai ser muito diferente do caminho que funcionou em qualquer outro lugar do mapa. E é aqui, cara, que eu acho que tem um ponto que quase ninguém tá percebendo. A Lucia, uma das protagonistas do GTA 6, é descrita pela Rockstar como alguém que veio de baixo. Ela começa o jogo saindo de um período na prisão, sem dinheiro, sem estrutura e tentando reconstruir a vida numa cidade que não perdoa ninguém. Essa trajetória, cara, não começa em South Beach. Começa exatamente no tipo de bairro que estamos falando aqui. É muito provável que Northside Flats, ou o equivalente ficcional de Overtown, seja o ponto de partida real da Lucia dentro do jogo. O lugar onde ela tem conexões, onde ela tem história e onde ela conhece as pessoas e as regras. Enquanto o Jason chega como um outsider, a Lucia pode ter uma vantagem territorial nessa região que inverte completamente a dinâmica que os dois têm no resto do mapa.
E se você parar pra pensar, isso seria muito inteligente da Rockstar, porque significa que o bairro mais perigoso do mapa é também o mais seguro para um dos personagens principais. E que a forma como você joga com a Lúcia nessa região vai ser fundamentalmente diferente de como você joga com Jason. Mas tem uma coisa que os arquivos vazados mencionam e que ainda não foi confirmada e nem negada oficialmente. E é a parte que me deixou mais intrigado com tudo isso. Existe uma referência nos vazamentos de 2022 a um local específico dentro dessa área, descrito apenas como o porão. Sem mais detalhes, só o porão. E a descrição associada fala em atividade noturna, movimentação de cargas e uma conexão com um personagem de alto escalão que ainda não foi revelado oficialmente. E, cara, isso é documentado. Existiam durante os anos 80 redes inteiras de armazenamento de drogas em locais urbanos abandonados de Miami, incluindo subsolos de prédios nos bairros mais pobres. A polícia levantou anos para mapear esses pontos porque eram invisíveis de fora. Parecem apenas prédios abandonados, mas por dentro eram centros de operação do tráfico. E se a Rockstar implementou isso dentro do bairro, a gente está falando de um nível de esconderijo e exploração que vai além do que qualquer GTA fez. Um subsolo urbano com a própria lógica, seus próprios riscos e seus próprios segredos. E com certeza os arquivos do jogo vão ter referências escondidas que a comunidade vai demorar meses para encontrar depois do lançamento. De noite, nesse bairro, com a câmera fechada nos becos e os NPCs agindo de forma imprevisível. Esse vai ser o lugar mais tenso e recompensador de explorar em todo o GTA 6. Não pela beleza, mas sim pela profundidade. O bairro mais perigoso de Vice City não vai ser um enfeite no mapa. Não vai ser aquela área que você visita uma vez na missão e nunca mais volta. Se a Rockstar fez o trabalho que os vazamentos sugerem que eles fizeram, esse lugar vai ser uma camada inteira do jogo, com uma história real por trás, com mecânicas únicas, com uma lógica de reputação que não existe em nenhuma outra parte do mapa e com segredos que vão levar a comunidade muito tempo para desenterrar. E o mais interessante de tudo isso é que esse bairro fez Lúcia parecer ser uma protagonista diferente do que qualquer protagonista que a Rockstar já criou, porque ela vai ter um lar dentro do caos. E isso muda tudo.